Fala galera, boa tarde. Vamos para mais um vídeo de resoluções de questões sobre estudo dos gases, tá? A gente viu isso na videoaula passada. Nossa primeira questãozinha diz o seguinte: certa massa de um gás perfeito está inicialmente a temperatura T1 de 27 graus Celsius. O gás sofre uma expansão isobárica, tornando seu volume 10 vezes maior, e a seguir, uma transformação isocórica quando sua pressão cai 1/4 do seu valor inicial. A temperatura final do gás em graus Celsius é Ni. Então, a gente tem uma situação em que o gás ele está a uma certa temperatura e que ele vai passar por duas transformações, uma isocórica e uma isobárica. Então, vamos lá. Para essa questão, ele nos diz o seguinte, que o gás ele está a uma certa temperatura inicial de 27 graus Celsius. A primeira coisinha que a gente faz aqui é transformar essa temperatura em Kelvin. A equação para transformar a temperatura de Celsius para Kelvin nos diz que θK vai ser θC mais 273. Então, a gente tem um θK, tá? Que é a temperatura em Kelvin, de 27 mais 273, que nos dá 300 Kelvin, tá? Então, a nossa temperatura inicial é de 300 Kelvin. E ele quer saber a nossa temperatura final após o gás passar por duas transformações. Então, a primeira transformação que ele nos diz é que o gás ele passa por uma transformação isobárica. O que seria uma transformação isobárica? Lá nas nossas aulinhas, da nossa aulinha de estudo dos gases, a gente viu que uma transformação isobárica é uma transformação em que a pressão ela se mantém constante. Então, se a pressão é constante, vai valer a seguinte equação, tá? Então, a gente vai ter, para um certo volume inicial, a uma certa temperatura inicial, o gás passa por uma transformação e que vai ser, no final, o gás vai ter um certo volume final para uma certa temperatura final. Aí eles nos diz que após o gás passar por essa transformação, o volume do gás é 10 vezes maior que o volume inicial. Então, a gente sabe que o volume final do gás vai ser 10 vezes o volume inicial. Então, substituindo aqui, a gente tem o volume inicial, que é a temperatura inicial que a questão nos deu, 300 Kelvin, tá? Então, a gente tem volume inicial sobre 300 Kelvin. Quem é o volume final? 10 vezes o volume inicial, tá? Então, aqui, fazendo essas continhas, a gente faz meios por extremos. Então, a gente tem temperatura final vezes volume inicial, vai ser igual a 10 vezes 300, 3.000 vezes o volume inicial. Então, a gente tem temperatura final é 3.000 vezes o volume inicial. Passa esse volume inicial para cá dividindo. Volume inicial se anula com volume inicial. Então, a gente vai ter uma temperatura final de 3.000 Kelvin. Isso após a primeira transformação do gás. Aí ele diz que o gás ele passa por uma segunda transformação. Essa segunda transformação, ela é isocórica. Isocórica, a gente sabe que é a mesma coisa de isovolumétrica. E o que é uma transformação isovolumétrica? A transformação em que o gás se mantém com o volume constante, tá? Então, se o gás ele se mantém com volume constante, vai valer a seguinte equação. O gás vai estar a uma certa pressão inicial,
com uma certa temperatura inicial, tá? E no final ele vai estar a uma certa pressão final com uma certa temperatura final. Aí ele nos diz na questão que essa pressão final, tá? Que o gás vai estar exercendo sobre as paredes do recipiente em que ele se encontra, essa pressão final, ela diminuiu em 1/4, ou seja, ela é 1/4 da pressão inicial. Sabendo disso, a gente vai para a nossa equaçãozinha. Então, a gente tem pressão inicial sobre a temperatura inicial. Quem é a temperatura inicial? Não é mais os 300 Kelvin, tá? O gás passou por uma certa transformação, uma primeira transformação. E a temperatura inicial do gás para a segunda transformação já é de 3.000 Kelvin. Pronto. Quem é essa pressão final? Essa pressão final é 1/4 da pressão inicial sobre a temperatura final. Então, aqui a gente vai ter pressão inicial sobre 3.000. Fazendo a divisãozinha dessas duas frações, a gente tem, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, quando a gente fizer essa operação, a gente vai ter pressão inicial sobre 4 vezes a temperatura final. Fazendo meios por extremos, a gente tem 4 vezes a pressão inicial vezes a temperatura final, vai ser igual a 3.000 vezes a pressão inicial. Isolando essa temperatura final, a gente tem 3.000 vezes a pressão inicial sobre 4 vezes a pressão inicial. Pressão inicial anula com pressão inicial, tá? A gente faz a divisãozinha, vai dar 1, né? Então, a gente tem 3.000 dividido por 4. 3.000 dividido por 4 nos dá 750 Kelvin. Então, essa é a temperatura final do gás após ele passar por essa transformação. Só que ele perde essa temperatura em Kelvin. Qual é a equaçãozinha para em graus Celsius, desculpa. Qual é a equação para a gente calcular a temperatura em Kelvin? É essa, né? Então, aqui a gente pode passar esse 273 para cá. Então, para calcular em graus Celsius, a gente vai ter que essa temperatura vai ser a temperatura em Kelvin menos 273. Então, a gente tem aqui 750 Kelvin menos 273. Então, a gente tem temperatura em Kelvin de 477 graus Celsius. Desculpa, a gente vai ter a temperatura em graus Celsius de 277, tá? Então, a gente tem a temperatura em Kelvin de 750 que a gente descobriu, menos 273, então essa é a transformação para graus Celsius. Então, a gente vai ter uma temperatura final em graus Celsius de 477. Vamos lá para a nossa segunda questão. Ela diz o seguinte: um gás contido em um cilindro à pressão atmosférica ocupa um volume V0, a temperatura ambiente T0 em Kelvin. O cilindro contém um pistão de massa desprezível que pode mover-se sem atrito e que pode até, em seu limite máximo, duplicar o volume inicial do gás. Esse gás é aquecido, fazendo com que o pistão seja empurrado ao máximo e também com que a temperatura do gás atinja 4 vezes T0. Na situação final, a pressão do gás no cilindro deverá ser de: letra A, metade da pressão atmosférica; letra B, igual à pressão atmosférica; letra C, 2 vezes a pressão atmosférica; letra D, 3 vezes a pressão atmosférica; e letra E, 4 vezes a pressão atmosférica. Aí a gente tem o seguinte nessa questão 2. Ele diz que o gás ele está a uma certa pressão inicial, com um certo volume inicial e a uma certa temperatura inicial, e que ele vai passar por uma transformação. Nessa transformação,
ele diz que o volume final, tá, do gás vai ser 2 vezes o volume inicial e que a temperatura final vai ser 4 vezes a temperatura inicial. Ou seja, tinha um gás, ele estava em um certo recipiente, após ser aquecido, o aquecimento do gás fez com que o pistão se deslocasse o máximo. E esse pistão fez com que o volume final fosse 2 vezes o volume inicial, ou seja, houve uma expansão do gás, e a temperatura final que o gás atingiu foi 4 vezes a temperatura inicial. E ele quer descobrir quem é a pressão final após toda essa transformação. Então, lá da lei dos gases ideais, a gente sabe o seguinte, que para um gás ideal, a gente vai ter a seguinte equação. A pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial vai ser igual à pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final, tá? Então, a gente tem uma certa pressão inicial vezes um volume inicial sobre uma temperatura inicial. Quem é a pressão inicial é o que a gente quer. A pressão final, a gente quer descobrir quem é. Então, a gente tem um volume final. Após o pistão se deslocar, a gente tem um volume final que é 2 vezes o volume inicial. Então, 2 vezes V0. E a temperatura final foi 4 vezes o volume, a temperatura final. Então, a gente tem 4 vezes T0. Fazendo meios por extremos aqui, a gente tem 2 vezes a pressão final, vezes o volume inicial, vezes a temperatura inicial, vai ser igual a 4 vezes a pressão inicial, vezes o volume inicial, vezes a temperatura inicial. Então, isolando a pressão final, a gente tem 4 vezes a pressão inicial, vezes o volume inicial, vezes a temperatura inicial, sobre, passando esse 2 para cá, então a gente tem 2 vezes o volume inicial, vezes a temperatura inicial. Então, essa temperatura inicial se anula com essa temperatura inicial, o volume inicial se anula com esse volume inicial. Esse 4 a gente pode dividir por 2, então a gente tem uma certa pressão final de 2 vezes a pressão inicial, tá? Então, após o gás ser aquecido, no final da sua transformação, ele vai ter uma pressão 2 vezes maior da pressão que ele tinha no início, antes da sua transformação. É isso, galera. Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim.